do Estado do Ceará, hoje, dia 21 de outubro do ano de 2025. Registro a presença da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães e do desembargador Francisco Carneiro Lima, justificando a ausência da desembargadora Lira Ramos de Oliveira por encontrar-se em gozo de férias. Registramos também a presença de Sua Excelência, a doutora Procuradora de Justiça, Alice Iracema Melo Aragão, e ainda Sua Excelência, a doutora Defensora Pública, Aline Lima de Paula Miranda, esta última participando remotamente. Cumprimentamos as senhoras e senhores advogados que nos acompanham nesta sessão, destacando aquelas e aqueles que farão sustentação oral, bem como os demais causídicos e causídicas que nos acompanham pelas redes sociais. Nossos cumprimentos também aos servidores do Tribunal de Justiça, colaboradores, estagiários, partes, público em geral. No início dos trabalhos, submeto à apreciação do colegiado a ata da sessão ordinária do dia 14 de outubro. Podemos considerá-la aprovada ou alguma observação a fazer? Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Seguindo o roteiro desta sessão, destaco como primeiro item processo com pedido de vista. Item 1 traz a apelação de número 200.786, dígito 41.2025.8.06.0293, em que é apelante Jonathan Santos Lavô, apelado o Ministério Público. A relatoria do desembargador Carneiro Lima, de minha revisão. Na sessão do dia 7 de outubro, o desembargador Carneiro, relator, pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. Em mesa, desembargador? Em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra para proferir o voto. Somente meus cumprimentos à Vossa Excelência, à procuradora Lígia, doutora Alice, procuradora de Justiça, doutora Aline, defensora pública, senhores advogados presentes, servidores, senhores advogados online, público em geral. Faça a leitura do projeto de emenda, Excelência. Direito penal e processual penal, apelação criminal, tráfico de drogas, preliminar de nulidade rejeitada, overruling jurisprudencial, existência de fundadas razões para abordagem, legalidade da ação policial, pleito desclassificatório para uso pessoal, impossibilidade, materialidade e autoria demonstradas, validade dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das sanções fixadas, substituição por penas restritivas de direitos, readequação do regime inicial para o aberto, revogada a custódia cautelar. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Jonathan Santos Lavô contra a sentença do juiz de direito da Vara Única da Comarca de Paracuru, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a apenas de 5 anos de reclusão, mais 500 dias de multa, em regime inicial semiaberto, com a negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa alega a nulidade da prova em razão de ingresso ilegal do domicílio do réu. Requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas ou a aplicação do tráfico privilegiado e pleiteia o direito de apelar em liberdade. Questão de discussão. 2. Há 4 questões em discussão. Verificar se o ingresso policial na residência do réu ocorreu de forma ilícita, acarretando a nulidade da prova. Definir se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do artigo 28, porte para uso, ou ao artigo 33, tráfico.
da Lei nº 11.383/2006, examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. Razões de decidir. 3. Em recente decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 888.216, foi considerada válida, dentro da perspectiva da fundada suspeita, a abordagem ou busca pessoal feita por policiais após o contexto de nervosismo do cidadão, que após a abordagem confessou estar vendendo drogas, tratando-se, portanto, de overrule jurisprudencial, no tocante à flexibilidade legal na abordagem policial nas 2 turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso dos autos, extraiu-se dos depoimentos convergentes dos policiais militares em inquérito e em juízo que a abordagem foi motivada em razão do agir suspeito do réu e de outros indivíduos, os quais teriam se assustado e tentado fugir ao avistar a composição, o que preenche satisfatoriamente as fundadas razões imprescindíveis para a validade da prova produzida. 5. A condenação pelo artigo 33 da Lei de Drogas deve ser mantida, uma vez que a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, 22 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína, 8 comprimidos de ecstasy, acompanhados de balas de precisão, são incompatíveis com o consumo pessoal, revelando finalidade mercantil. 6. A aplicação do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, deve ser admitida por se tratar de réu primário, sem antecedentes criminais e ausente de elemento concreto de envolvimento com a organização criminosa, sendo vedado o uso de ação penal em curso como fundamento para afastamento do benefício, conforme tese fixado no tema repetitivo número 1139 do STJ. 7. Diminuída a pena em 1,5, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias de multa em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal. 8. A pena privativa de liberdade é substituível por 2 restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, a serem definidas pelo juiz da execução penal. 9. O direito de recorrer à liberdade deve ser concedido, pois, fixado o regime inicial aberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão cautelar, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. É o meu voto, senhores. Pois não, desembargador Carneiro. Eu acompanho Vossa Excelência e, salvo engano, esse pedido de vista foram feitos em função dessa mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. Quanto à questão da abordagem policial com a busca. Né? Pronto. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência. Olho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o relator. Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator. Bom, passarei agora a prolatar os resultados referentes aos processos já julgados pelas turmas julgadoras por unanimidade. Na sequência, julgaremos o feito com pedido de sustentação oral.
Proclamando os resultados referentes aos processos desta pauta e depois em face dos processos de pauta. Item 1, conhecido e denegado. 2, conhecido e denegado. 3, não conhecido. 4, parcialmente conhecido e denegado. 5, parcialmente conhecido e denegado. 6, conhecido e denegado. 7, conhecido e concedido. 8, conhecido e denegado. 9, parcialmente conhecido. E na extensão, a ordem concedida. Recomendando-se à autoridade impetrada que aprecie com celeridade o pleito de indulto natalino, formulado pela defesa do paciente nos autos da execução. 10, conhecido e denegado. 11, parcialmente conhecido e denegado. 12, conhecido e denegado. 13, conhecido e denegado. 14, conhecido e denegado. 15, conhecido e denegado. 16, conhecido e denegado com recomendação. 17, relatoria do desembargador Carneiro, retirado de mesa. 18, conhecido e denegado. 19, conhecido e denegado. 20, não conhecido. 21, não conhecido. 22, não conhecido. 23, parcialmente conhecido e denegado. Em julgamento, conflito de competência, item 1, competente o juízo suscitado, o do 7º Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Fortaleza, que agora é só o juizado criminal. 2, competente o juízo suscitado, que é o juízo da comarca de Icó. Em julgamento, embargos de declaração, item 1, conhecidos e desprovidos. 2, conhecidos e rejeitados. 3, conhecidos e rejeitados. 4, conhecidos e rejeitados. 5, conhecidos e rejeitados. 6, conhecidos e rejeitados. 7, conhecidos e rejeitados. 8, conhecidos e acolhidos. 9, conhecidos e rejeitados. 10, conhecidos e rejeitados. Em julgamento, processo de pauta, pauta número 40, item 1, feito de relatoria do desembargador Carneiro, adiado. Item 2, conhecido e desprovido, o apelo. 3, conhecido e desprovido. 4, conhecido e desprovido. 5, conhecido e parcialmente provido. Julgando os feitos da pauta de número 41, item 6, conhecido e parcialmente provido. 7, conhecido e desprovido. 8, conhecido e provido. 9, será julgado com sustentação oral. 10, conhecido e desprovido o recurso. Conhecido e desprovido. 11, conhecido e desprovido. 12, conhecido e desprovido. 13, conhecido e desprovido. 14, conhecido e provido. 15, conhecido e desprovido. 16, conhecido e desprovido. 17, conhecido e desprovido. 18, conhecido e desprovido. 19, conhecido e provido o recurso de Francisco Juan da Silva Bezerra. Conhecido e desprovido o recurso de Natanael Marinheiro Tavares. 20, conhecido e parcialmente provido
21, conhecido e desprovido. 22, será julgado com sustentação oral. 23, conhecido e desprovido o recurso da defesa, parcialmente conhecido e parcialmente provido o recurso do Ministério Público. 24, conhecido e parcialmente provido. 25, parcialmente conhecido e desprovido. 26, conhecido e desprovido. 27, parcialmente conhecido e desprovido. 28, conhecido e desprovido. 29, conhecido e desprovido. 30, conhecido e desprovido. 31, conhecido e desprovido. 32, conhecido e parcialmente provido. 33, conhecidos e desprovidos os recursos de Gleiva da Silva Costa, Clériston Ítalo Moreira Gomes e Samuel Moreira Chaves. Conhecidos e parcialmente providos os recursos de Gustavo Vieira dos Santos e Francisco Darlen Lira de Souza. 34, conhecido e provido. 35, conhecido e desprovido. 36, conhecido e desprovido. 37, conhecido e desprovido. 38, conhecido e desprovido. 39, relatoria do desembargador Carneiro, adiado. 40, conhecido e desprovido. 41, conhecido e parcialmente provido. 42, conhecido e parcialmente provido. 43, conhecido e desprovido. 44, conhecido e desprovido. 45, conhecido e desprovido. 46, conhecido e desprovido. 47, conhecido e provido. 48, conhecido e parcialmente provido, sendo este o último processo a ser julgado na presente sessão, com votação unânime e sem sustentação oral. Chamo agora o item 22 do roteiro de pauta. 22. Apelação de número 17839, dígito 22.2025.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1. Apelante Paulo Sérgio Rodrigues de Freitas. Apelado o Ministério Público. Relatoria da desembargadora Lígia. Revisão do desembargador Carneiro. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado José Bonifácio de Macedo Filho. O nobre advogado tem o tempo de 15 minutos para apresentar suas razões em sustentação oral. Boa tarde, excelências. Antes de mais nada, gostaria de registrar a honra e a satisfação de retornar a uma das tribunas desta casa, deste egrégio sodalício, haja vista que, depois do implemento das sustentações por via remota, eu nunca mais tinha me feito presente. Então, é sempre uma honra
está diante de Vossas Excelências. Excelentíssimo senhor presidente desta honrosa Câmara, desembargador Mário Parente, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades, senhores desembargadores, doutora procuradora, doutora defensora, colegas advogados, senhores serventuários, mais uma vez, muito boa tarde. Excelências, eu procurarei ser bastante objetivo, porque, ao mesmo sentir, a demanda que me traz aqui esta tarde fala por si só. O direito penal, como última ratio, deve ser utilizado como mecanismo estatal de combate a atividades criminosas e de aplicação de sanções penais previstas no ordenamento. Entretanto, jamais, sob pena do desvirtuamento da função precípua do direito penal, este mecanismo pode se tornar um mecanismo de persecução, de opressão estatal. No presente caso, cuida-se de uma investigação de uma atividade, de uma organização criminosa que praticava estelionatos no transporte, na aquisição e no repasse de mercadorias. O apelante entrou neste, vamos chamar de imbróglio, por ter feito o serviço, por ter prestado o serviço de frete aos integrantes, ou a um dos integrantes desta organização criminosa. O motivo pelo qual vem sendo, ou foi denegado, e vem sendo combatido pelo Ministério Público a restituição deste bem que ora se cuida, o presente pedido de restituição, é pelo fato de que nos autos constam várias conversas entre o apelante, proprietário do bem que se busca restituir, e um dos integrantes da quadrilha. Mas a ponderação que se gostaria de fazer, excelências, é que, consoante resta demonstrado nos autos, o proprietário do veículo que fora apreendido era proprietário de um depósito de material de construções. Isso foi verificado pela autoridade policial, consta dos autos principais, e nos intervalos de entregas do seu depósito de material de construções, ele fazia o serviço de frete. Nós tivemos o acautelamento de acostar aos autos do pedido de restituição de coisa apreendida inúmeros outros diálogos tratando de frete com outros eventuais clientes que não os acusados, os ora processados na ação penal que deu origem a esse pedido de restituição. Outro fato que chama a atenção e que deve ser levado em consideração, que deve ser ponderado, é que das várias horas ou dos vários diálogos que foram apontados entre o proprietário do veículo e um dos integrantes da organização criminosa, não tratava de nada além da contratação do serviço de frete. Os valores que foram negociados e está nas degravações são valores absolutamente de mercado. Não há superfaturamento. Ou seja, não há indício sequer de que o proprietário do veículo tivesse ciência de que aquele frete se tratava de uma atividade ilegal. Há várias conversas que foram, inclusive, apontadas pelo Ministério Público, mas nenhuma delas trata de nada que não seja a contratação de frete. Eu repito, não houve o apontamento nos autos de nada que sugira a participação do proprietário do veículo. Tanto excelências, que ele não foi indiciado, que ele não se encontra respondendo à ação penal,
mas se encontra com o veículo gravado com a impossibilidade de trafegar. Ele encontra-se com um gravame sobre seu veículo. E aí vem uma dificuldade para mim, como advogado constituído por ele, explicar como alguém que não foi indiciado no inquérito policial, que não foi processado, que não se encontra respondendo a uma ação penal, tem um bem de sua propriedade apreendido. Aspas aí no apreendido. E aí resta esse questionamento. Se há a ponderação de que deve-se adentrar um pouco mais na investigação, por cautela, para eventual análise da participação, da utilização ou não deste veículo para a prática criminosa, como fica a participação do proprietário do veículo, que após longa investigação, com degravações, inclusive, pela autoridade policial, não foi sequer indiciado. Ressalto, por oportuno, que na unanimidade do depoimento dos demais acusados, dos correios, dos demais acusados, não, perdão, dos acusados, dos réus no processo, porque o apelante não é réu, a unanimidade dos depoimentos, todos disseram que ele não sabia do que se tratava. Ele apenas foi contratado para fazer um serviço de frete. Outro fator que deve ser levado em consideração, excelências, é que a mercadoria transportada por ele não era ilegal. Tanto o é que o carregamento do veículo em nenhum momento foi feito à sorrelva, em nenhum momento foi feito de forma clandestina, era feito o carregamento à luz do dia e no meio da rua, justamente porque ele não tinha como saber que aquela mercadoria seria destinada a um produto de crime. A mercadoria ou as mercadorias transportadas por ele, repito, não são ilícitas. Eram inclusive cereais, grãos. A atividade desenvolvida por quem adquiriu do proprietário, do produtor das sementes, é que é uma atividade criminosa. Nesse ponto, eu pondero que se, paralelamente à advocacia, eu tivesse um serviço de frete, talvez eu tivesse com o meu veículo também apreendido, justamente porque não foi levado em consideração a possibilidade de o apelante ignorar a prática criminosa. Não por descuido, mas por ignorância, por desconhecimento, não por falta de acautelamento. E aí vem a dúvida, inclusive de natureza acadêmica, alguém que não foi implicado nem no inquérito policial, com farta investigação, alguém que não está respondendo a uma ação penal, portanto, está fora da seara da prática criminal, como o bem pertencente a si, operado por si, pode ter sido usado na prática criminosa. Desta forma, mutatis mutandis, é como se o criminoso fosse o veículo e o proprietário não. A prática criminosa fosse atribuída a um bem e não a seu proprietário. E vou ressaltar, a investigação foi precedida de inúmeras degravações. E o único fato que foi apontado como motivo ensejador da não liberação do veículo, primeiro da apreensão e posteriormente da não liberação, é o fato de o proprietário do veículo ter mantido conversas com um dos acusados, um dos réus. E aí eu pergunto, como ele poderia ter sido contratado para prestar o serviço de frete se não tivesse tido contato? E repita-se, a quadrilha, a organização criminosa, perdão, utilizou-se não somente do serviço do apelante, mas de outros que prestavam frete. E isso está nos autos. Existem outros veículos que foram utilizados. E esses veículos também estão gravados
pela pecha de que, eventualmente, podem ser partícipes, aspas novamente, da prática criminosa, é absolutamente ilógico pensar que o proprietário do veículo, que não, repito, que não foi indiciado, que não se encontra processado, tenha um bem de sua propriedade constrito, porque pairam dúvidas sobre sua participação na empreitada criminosa. E aí lanço novamente a pergunta: por que então a autoridade policial não o indiciou? Por que o Ministério Público não o incluiu no rol de denunciados? É preciso ponderar que se aguardar, como quis o magistrado de piso, o aprofundamento da instrução criminal para só então ponderar a plausibilidade ou não da restituição, é criar um mecanismo de opressão, porque o cidadão que, repito, não se encontra denunciado, processado, está tolhido da possibilidade de utilizar o seu bem. Tanto o é que já teve que fechar o seu depósito de material de construções porque ficou sem a possibilidade do seu veículo para fazer suas entregas. Vem amargando esse prejuízo justamente por força de uma constrição, concessa máxima venha indevida, pelo único fato de ter sido detectado ao longo das investigações conversas suas com um dos acusados. E aí, só ressaltando, todos os acusados, uns afirmaram que sequer conhecem o proprietário do veículo, ora apelante, que também se utilizaram de outros serviços de frete, como eu disse anteriormente, e aquele que mantinha ou que manteve alguns ou vários contatos, como afirma o Ministério Público, com o apelante, para tratar, ressalte-se mais uma vez, sobre a contratação de frete com a prática do preço de mercado, foi categórico em dizer que o proprietário do veículo que se encontra apreendido não sabia das fraudes. Então, rogo mais uma vez, apesar de a praxis que vem sendo adotada afirmar que o fato de eu estar fazendo a sustentação indica que, muito possivelmente, o julgamento não me foi favorável, mas eu rogo, eu não quis fazer a sustentação para cumprir nenhum protocolo, mas sim fiado na esperança de que, confiado na lucidez jurídica de Vossas Excelências, eu possa eventualmente mudar o entendimento já fixado. Portanto, aproveito o ensejo para que, impedindo mais uma vez, rogando mais uma vez a liberação do bem que se encontra, permissa venha, indevidamente constrito, caso não seja esse o entendimento desta corte, se acaso prevaleça o entendimento de que deva se aguardar, não sei em que profundidade, já que já estamos no curso do processo penal, mas se for o entendimento de se aguardar o aprofundamento da instrução criminal, que pelo menos seja conferida a permissão de o veículo trafegar, para que o proprietário não fique apenas com o prejuízo que vem amargando desde que o seu bem foi constrito com a proibição de trafegar. O gravame, repita-se, que foi lançado sobre o veículo, não é só de intransferibilidade, mas é de trafegar. Então, Excelências, agradecendo mais uma vez a oportunidade de ocupar essa tribuna, confiado, repito, na lucidez jurídica de Vossas Excelências, rogamos que o presente pedido seja deferido e seja liberado o bem, ou que pelo menos seja conferido a permissão de tráfego, permanecendo somente a intransferibilidade. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor, só para ressaltar que quando nós indagamos ao advogado
abdica do direito de sustentar oralmente, em razão do princípio da celeridade processual, para que possamos dar melhor andamento e um andamento mais rápido, né, aos julgamentos. Mas mesmo em várias situações em que há sustentação oral, por vezes o relator pede vista, ou mesmo seja o relator ou algum dos outros que votam também modifica o seu entendimento ou pede vista também, né? O voto provisório nunca ele vale por si só, ele precisa ser confirmado durante a realização da sessão. Muito bem, dando andamento, então, com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Presidente dessa primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, senhor Mário Parente Neto, excelentíssimos senhores embargadores, integrantes desta Câmara Criminal, senhora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, senhor Francisco Carneiro Lima, minhas atenciosíssimas saudações. Excelentíssimo senhor doutor que ocupa a tribuna de defesa, doutor José Bonifácio Macedo Filho, meus cumprimentos atenciosos. Doutora defensora pública que se encontra na sala virtual, doutora Aline Lima de Paula Miranda, senhora Larissa Sacramento Marinho, o Paulo, o César e a estagiária Lívia, todos os servidores da Justiça, a quem eu cumprimento muito atenciosamente. Policial militar que faz a nossa segurança, meus cumprimentos atenciosos. Senhor, advogados que se encontram na sala virtual. Como bem faço em todas as ocasiões que me posiciono nessa tribuna, trago hoje um artista popular. Já trouxe os clássicos, hoje eu trago porque entendo, senhores advogados, que a arte cabe em todo lugar, em todas as ocasiões eu trago um escritor cearense, hoje eu trouxe um artista popular. O nome dele é Antônio Gonçalves da Silva. Nasceu em 1909, morreu em 2002, com 93 anos de idade. Era um poeta popular, um compositor, um improvisador, cantor mais conhecido como Patativa do Assaré. Por cego aos 8 anos de idade, perdeu seu pai também nessa ocasião e passou a cultivar as terras ao lado do seu irmão, e somente aos 12 anos de idade que aprendeu a ler, escrever e contar. A partir dessa época, começou a fazer repentes e se notabilizou nas festas e ocasiões, principalmente no Cariri, e por volta dos 20 anos recebeu esse apelido, esse pseudônimo de Patativa, porque sua poesia era comparável a o canto dessa ave, chama-se Patativa. Ele sabia todos os seus poemas de cor. E um detalhe especial, ele escreveu 12 livros, foram 12 livros seus foram publicados. Seus poemas foram musicados por vários cantores, dentre eles Fagner e Luiz Gonzaga. Tem 13 livros publicados em homenagem ou falando desse poeta. Ele recebeu 26 homenagens, 5 títulos de doutor honoris causa de 5 universidades brasileiras, recebeu a Sereia de Ouro, recebeu a Medalha da Abolição pelo governo do Ceará, recebeu um prêmio do Ministério da Cultura, o prêmio de Amigo da Cultura da Secretaria da Cultura do Estado, recebeu um prêmio na FIEC, foram 26 prêmios de homenagens e nunca deixou de morar em Assaré. Nunca saiu de Assaré. Então, é a importância que esse homem tem para o Ceará, onde ele é reconhecido, inclusive, em vários estados e reconhecido nacionalmente. E ele tem várias frases interessantes, eu trago hoje 2 que eu achei muito interessantes. Se ser político é reclamar das injustiças, então eu sou um belo político. Sobre o tema que nós vamos comentar hoje, sobre a sustentação oral do doutor José Bonifácio, foi interposto, ele representa o senhor Paulo Sérgio Rodrigues de Freitas, que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Ford F12000L, de placas HVL 2B92, e a decisão foi proferida pela Vara de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza e fundamentou-se nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal,
destacando que o bem apreendido possui ainda interesse direto no deslinde da investigação, sendo a constrição essencial para garantir a eficácia das medidas cautelares, quais sejam assegurar uma futura indenização ou reparação às vítimas, o pagamento de despesas processuais ou despesas pecuniárias ao Estado e prevenir que o acusado se beneficie com a conduta ilícita. Ressaltando ainda que não houve trânsito em julgado da decisão que determinou a apreensão e que o veículo está vinculado em tese à prática de ilícitos por organização criminosa, como de fato se verificou, inclusive, um desses usuários deste veículo automotor já foi denunciado. O apelante, em síntese, como foi prescrito agora, requer a liberação cautelar da restrição de circulação do veículo, mantendo apenas a restrição de intransferibilidade ou, alternadamente, a restrição definitiva do bem. Supleiteia também a liberação provisória da circulação do bem até o seu julgamento. O Ministério Público de primeira instância se posicionou pelo indeferimento do pedido e em vários pareceres constantes nos autos e apontou que há fortes indícios da participação do proprietário deste veículo na organização criminosa. Observe que a restituição de uma coisa apreendida durante uma investigação ou durante o processo também está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade lícita do bem, inclusive quanto à utilização dos valores lícitos para suas aquisições, situações que não foram comprovadas nos autos por parte do recorrente, normalmente pela falta de instrumentalização das notas fiscais e recibos dos bens arrolados. Ademais, seguindo essa mesma lógica de restituição de bens, não se divisa, no caso específico, a unanimidade dos requisitos básicos para a liberação do gravame do bem constrito, ou seja, demonstração evidente da propriedade do requerente, na existência de interesse processual relativo à manutenção da apreensão do bem, ou não está o bem sujeito à pena de perdimento, em se tratando de crime, no caso específico, crime de tráfico ou associado. No caso específico, nós observamos o crime de estelionato. Pois bem, o Ministério Público entende que o apelante manteve contato frequente com o principal acusado da prática criminosa, que era o Ivanildo Borges, inclusive demonstrou por registros e ligações de várias mensagens. O caminhão circulou em várias áreas onde os crimes eram praticados à abundância, como a Ceasa e Pajuçara. E o veículo era empregado no transporte das mercadorias adquiridas por práticas de golpe de quadrilha e deslocando-se de um galpão para outro, o que reforça a suspeita do envolvimento. É certo que nós não estamos em fase de investigação que não foram concluídas, apesar da denúncia ter sido apresentada ao principal envolvido do crime em questão. Entendemos que não estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo para o momento, conforme jurisprudência consolidada em todos os tribunais, inclusive neste tribunal, que exige comprovação da propriedade lícita em conteste, a ausência de interesse processual da apreensão e não sujeição à pena de perdimento. Reforçamos ainda que o veículo está vinculado a uma atividade de organização criminosa, sendo a liberação prematura e potencialmente prejudicial à instrução criminal. E a decisão que indeferiu a restituição do veículo está escorreita e amparada na legislação e também na jurisprudência dessa Corte. O Ministério Público, então, manifesta-se pelo conhecimento do recurso por preencher todos os requisitos legais, mas pugna pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição do veículo e defende ainda a preservação da medida constritiva como forma de garantir a eficácia da persecução penal e evitar o prejuízo para a instrução processual. É a manifestação. Pois não, doutora. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia, para apresentar o seu projeto de emenda.
Eu cumprimento a todos e passo a ler a proposta de emenda. Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Restituição de coisa apreendida. Ação penal em andamento. Objeto que interessa ao processo. Recurso conhecido e desprovido. Caso em exame, apelação criminal interposta contra decisão prolatada pelo juízo da vara de delitos de organização criminosa da comarca de Fortaleza, que deferiu a restituição do veículo apreendido. Ford F12000L de placas HVL 2B92 ou HVL 2192. Chassi número tal, apreendido no curso do inquérito policial 129.53/2023. Questão em discussão. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de restituição do veículo apreendido, considerando cumulativamente os requisitos legais pertinentes à espécie. Razões de decidir. 3. A restituição de coisa apreendida no curso do inquérito da ação penal está condicionada à demonstração da propriedade do bem pelo requerente. A ausência de interesse de manutenção da apreensão da coisa no curso do inquérito ou da instrução judicial e não está o bem sujeito à pena de perdimento. A pena de perdimento. 4. Depreende-se que os requisitos cumulativos autorizadores da restituição não foram satisfeitos. 5. Necessidade de esclarecimento relacionado à utilização do veículo em crime, pois, caso se comprove na instrução criminal sua utilização nos delitos denunciados em atividades criminosas, poderá ser perdida em favor da União, por força das disposições legais. 6. A devolução pretendida não se mostra recomendável na atual fase, consoante disposição do artigo 118 do Código de Processo Penal. Dispositivo e tese. Não é recomendável a devolução de coisa apreendida que ainda interessa ao processo, tratando-se de medida judicial que busca investigar a organização criminosa com atividade de estelionato qualificado no âmbito de ORCRIM, organização criminosa, com atuação no município de Maracanaú. Recurso conhecido e desprovido. Esse é o meu voto. Como voto, o desembargador Carneiro Lima. Acompanhe o relator, excelência. Eu ratifico o voto provisório, já exarado também, acompanhando o entendimento da eminente relatora, insistindo aqui que, nesse caso, ao que parece, né, segundo consta, não se está aqui a falar, vamos dizer, de uma corrida ou uma contratação isolada, né, mas de uma investigação em torno da utilização deste bem, né, deste bem imóvel, esse porte F12000, em função de uma investigação que envolve a organização criminosa e a prática de estelionato qualificado, segundo se vê dos autos, né? A extensão, né, do funcionamento de uma organização criminosa. Então, parece sim ser pertinente que este bem, uma vez apreendido, em função de fatos que denotariam uma conduta engajadora desta organização criminosa, assim permaneça. Até porque, uma vez sendo liberado, pode haver prejuízos no curso da investigação, como bem colocou a desembargadora Lígia, né? Inclusive com eventual sinistro que possa acontecer, por exemplo, né? Então, me parece que é recomendável, né, pelo menos no momento, né, em que se está nessa linha ainda de investigações, que mantenha-se a restrição da apreensão. Por essas razões, eu acompanho o voto da eminente relatora.
passo a proclamar o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. Na sequência, chamo o item 9 do roteiro. Segunda e última sustentação oral. Apelação de número 201.323, dígito 08.2023.8.06.0293, em que é apelante Francisco José Vasconcelos Ribeiro e também João Vitor Mota de Oliveira, Lucas Levi Fontinelli Rodrigues, Pedro Yuri Duarte da Silva, Yasmin da Silva de Carvalho. Apelado o Ministério Público. Processo de minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Inscrito para fazer sustentação oral, o doutor Francisco José? Perdão. O doutor Carlos Alberto Pestana da Luz, no patrocínio da defesa do senhor Francisco José Vasconcelos Ribeiro. Vereador. Perfeito. Pois não. Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para apresentar as suas razões. Dos desembargadores, saúdo essa colenda Câmara na pessoa do eminente presidente, doutor Mário Parente, a qual sempre nos recepciona em seu gabinete de forma cortês, extremamente técnica, né, ao passo de, inclusive, nos dar aula de direito processual e penal de forma brilhante. Aulas preciosíssimas, guardadas no coração e na mente. Cordialmente também saúdo as pessoas dos desembargadores aqui presentes, a doutora relatora, doutora Lígia Andrade Alencar Magalhães, doutor José Bonifácio Macedo Filho, representante do Ministério Público, e a doutora representante da Defensoria Pública. Uma boa tarde a todos. Queridos, de forma, fica até difícil falar aqui de forma tão técnica e tão brilhante, depois de uma sustentação do nobre colega doutor José Bonifácio, mas em apertadíssima síntese, e me utilizando desses 15 minutos, o qual eu queria fazer em apenas 5 minutos, chamando a atenção no nosso processo para o que nós temos visto saltar nas tribunas do nosso Brasil afora, em especial na STJ, no que tange a reiterada prática das entidades policiais no trato da persecução penal pelo uso do codinominado Fishing Expedition, né? No brasileiro, no matutês, como diria Patativa da Saré, doutora, é a pescaria predatória, né? Onde nesse processo se observa que adota Polícia Civil, por intermédio de requisições do judiciário local, ali da comarca da Caucaia, fez inúmeras incursões nas casas de alguns dos alvos das operações policiais, com mandados de busca e apreensão e de prisão. Esses mandados de busca e apreensão genéricos, né? Esses que hoje são atacados em nossos tribunais do Iapoque ao Chuí, e que têm recebido fortes críticas pelos membros ali daquele egrégio tribunal da STJ, mas que também têm recebido guarida aqui também no nosso estado, quando visitados por desembargadores do quilate como do Dr. Mário Parente, que de forma técnica se aprofunda nos autos do processo,
conhecendo da causa, nos dando o orgulho de saber que está sendo julgado por aquele que realmente viu o caso. Eu, infelizmente, cito um paralelo antagônico em que ocorrido num processo ao qual eu fiz uma sustentação oral recente em outra Câmara, onde o Ministério Público, doutora, disse: eu não vi os autos. Quem fez foi a minha assistente. E também eu reconheço que a doutora lá, que eu já trabalhei com ela, a juíza de piso, ela nunca errou. Aí eu, pronto, vou sustentar o quê? Né? Então, fazendo aquilo do Mato 3, mais uma vez de Patativa da Saré, o que é que diria o Ureia Seca, aqui da tribuna? Um réis advogado com pouquíssima experiência, que não chega nem à sombra de um dos outros magistrados e desembargadores aqui presentes. Dessa forma, com base nesse dado, a defesa do apelante Francisco José Ribeiro Vasconcelos vem solicitar o reconhecimento dessa nulidade absoluta, essa nulidade que fere o processo de morte, que conduz, inclusive, a uma reanálise dessa sentença, né, conduzindo, assim, a uma absolvição. Esse é o requerimento do apelante nesta tarde. Agradeço a atenção. Boa tarde a todos. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, senhor Mário Parente Teófilo Neto, excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes desta Câmara Criminal, senhora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, senhor Francisco Carneiro Lima, minhas atenciosíssimas saudações, excelentíssimo senhor doutor Carlos Alberto Pestana da Luz, que ocupa a tribuna de defesa, meus cumprimentos atenciosos. Senhora Lalita, cumprimento também a defensora pública que está de forma virtual, Aline Lima de Paulo Miranda. Senhora Larissa Sacramento Marinho, servidora pública. O Paulo, o César e a estagiária Lívia, quero cumprimentá-los atenciosamente por nos receber e nos tratar com tanta cortesia. Policial militar que faz a nossa segurança, o Alencar que está aí, meus cumprimentos atenciosos, os advogados ou as pessoas que estão na sala virtual. Continuando na nossa incursão pela obra do Patativa da Saré, eu trarei mais as duas e últimas frases interessantíssimas que têm um cunho muito social. Ele sempre trabalhou e apontou muitas coisas relativas às questões sociais. E ele diz numa frase: é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Com relação aos políticos, tudo antes do pleito é festa, é riso e é gozo. Depois do pleito é imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Continuando, então, agora ingressando na nossa sustentação oral com relação ao apelante Francisco José Vasconcelos Ribeiro, que foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto no artigo 35, 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006, combinados com o artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Entendemos que deve ser mantida em sua integralidade a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia. Senhor relator. Francisco José Vasconcelos Ribeiro foi surpreendido em sua residência na localidade Icaraí, em Caucaia, guardando expressiva quantidade de entorpecentes e vasta variedade de entorpecentes, dentre eles maconha, droga sintética como LSD, MDA, êxtase e alguns insumos para a produção de maconha em laboratório, além de balança de precisão
embalagens e outros apetrechos típicos da traficância de substância entorpecente. No seu interrogatório, ele confessou que armazenava os entorpecentes a pedido do réu Pedro Yuri Duarte da Silva em troca de ajuda financeira dessa pessoa. Sua confissão foi clara, foi direta, foi espontânea e foi reforçada pelos depoimentos dos policiais que participaram dessa operação, policiais civis, os quais confirmaram que o acusado, que o apelante, que o recorrente, admitiu espontaneamente que guardava drogas e indicou que essas substâncias entorpecentes e aquele material para traficância pertencia ao réu condenado Pedro Yuri Duarte da Silva. A atuação do apelante, Francisco José Vasconcelos Ribeiro, não se limitou apenas ao armazenamento. Ele integrava a estrutura criminosa organizada com divisão de tarefas e estabilidade, evidenciado pela habitualidade na prática delitiva e pela variedade e a circunstância de substâncias apreendidas, a saber, maconha, LSD, êxtase e MDMA. Ele também alega, a dinâmica do crime revela que Francisco era peça relevante na engrenagem do tráfico local, contribuindo para a manutenção do comércio ilícito de drogas em toda aquela região. O apelante também sustenta, eu vou acrescentar, além dos argumentos apresentados pelos doutores, eu vou rebater o que diz na apelação, sustenta outros pontos, como a nulidade das provas obtidas no inquérito policial, alegando a ausência de justa causa para a busca domiciliar. Mas todas as diligências efetuadas na residência do Francisco José Vasconcelos Ribeiro foram precedidas de autorização judicial, conforme consta no processo de número 0200 84309-2023 806-0300. E foram motivadas por quê? Por denúncias anônimas e movimentações financeiras naquela região, o que já configura justa causa, conforme o entendimento consolidado pelo tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Conclui-se, portanto, que a abordagem e a apreensão foram legítimas, necessárias, e as provas obtidas, consequentemente, são válidas e são robustas. Não há o que argumentar. O apelante também, conforme diz a peça de apelação, pleiteia a desclassificação do crime para o tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No entanto, os autos comprovaram a habitualidade da conduta delitiva do acusado, do apelante, a divisão de função entre os envolvidos, a expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas afasta a aplicação dessa minorante prevista em lei. E, somado a isso, nós temos a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça do Ceará e do Superior Tribunal de Justiça, que diz exigir que o agente não se dedique à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa, requisitos para ser beneficiado pelo privilégio, pelo tráfico privilegiado, requisitos que não vislumbramos no processo com relação ao Francisco José Vasconcelos Ribeiro. No tocante à dosimetria da pena, outro argumento apresentado na apelação, nós entendemos que ela foi fundamentalmente e devidamente fundamentada na decisão. A pena base foi elevada com base em quê? Na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, considerando o modo de atuação do acusado e seus comparsas, no poder viciante da variedade de drogas apreendidas, além da confissão, que foi corretamente reconhecida como atenuante. Não há bis in idem na valoração dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Por fim, o apelante requer o afastamento da pena de multa, segundo ele aponta na apelação,
alegando hipossuficiência. Nós destacamos que a multa é uma sanção penal obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, e sua inegibilidade não pode ser reconhecida com base apenas na condição econômica do réu. A jurisprudência, inclusive, desse tribunal, por meio da súmula 62, veda o decote da pena de multa com esse fundamento. Cabendo exclusivamente ao juízo da execução avaliar a forma de cumprimento. Assim, face a todos esses argumentos, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso interposto por Francisco José Vasconcelos Ribeiro e na parte conhecida pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo juiz da segunda vara criminal da comarca de Caucaia. É a manifestação. Eu agradeço a atenção. Pois não, agradecemos também, doutor. Bom, há uma pluralidade aqui de réus. Eu vou me cingir na leitura da proposta de emenda e parte do voto apenas em relação ao senhor Francisco José Vasconcelos Ribeiro, defendido pelo nobre advogado, doutor Carlos Alberto Pestana da Luz. Vou fazer uma mesclagem de parte do projeto de emenda com o voto também, para ser o mais claro e fundamentado possível. Questões em discussão. Há 5 questões em discussão. Verificar a existência de nulidade das provas por violação de domicílio, aferir a suficiência probatória para manter as condenações, avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, reexaminar a dosimetria das penas impostas, analisar o direito de recorrer à liberdade e os pleitos de justiça gratuita. Primeiramente, no tocante à preliminar, matéria preliminar. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas nas diligências domiciliares, porquanto os ingressos ocorridos nas residências de Pedro, Yuri e Yasmin da Silva decorreram de mandado judicial regularmente expedido, lastreada em informações prestadas por testemunha, que entrou em contato direto e físico com os policiais, corroboradas por imagens de diálogos via rede social, que apontavam aqueles imóveis vizinhos como locais de armazenamento de entorpecentes. A divergência meramente formal entre a numeração constante no mandado e o endereço indicado pela acusada não compromete a validade do ato, tendo sido comprovado que ambos residiam nos locais abrangidos pela ordem judicial. No tocante à residência de Francisco José Vasconcelos, o ingresso sem mandado judicial também se revela lícito, pois amparado em fundadas razões concretas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, em conformidade com o tema 280 de repercussão geral no STF. Após a apreensão de drogas na casa de Yasmin, esta indicou aos policiais o endereço de outro imóvel utilizado por Pedro e Yuri, onde foram localizados novos entorpecentes e colhida a confissão espontânea de Francisco José, fatos que confirmam a justa causa pré-existente e legitimam a mitigação constitucional da inviolabilidade do domicílio, preservando-se assim a validade das provas colhidas. Com relação ao apelante, Francisco José, especificamente, passo agora a ler, no tocante ao mérito, trechos do voto, né? Que contém 37 folhas, mas em razão da pluralidade de réus, né? Então, passamos aqui
a destacar o mérito. Tocante à apelação de Francisco José Vasconcelos Ribeiro. Superada a preliminar de nulidade das provas, o apelante requereu o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade e a reanálise da dosimetria da pena. Como já estabelecido, não houve ilegalidade no ingresso no domicílio do apelante, diante das informações prestadas por Yasmin acerca da utilização do imóvel como extensão do estoque de entorpecentes mantido pelos acusados. No que concerne à dosimetria da pena, referente às condenações por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, tanto para o crime de tráfico de entorpecentes, quanto a associação para o tráfico, na fixação da pena base. A culpabilidade foi considerada negativa pelos seguintes motivos, né? E aqui eu cito as razões apresentadas pelo juiz. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, haja vista a natureza das substâncias ou dos produtos encontrados sob o poder do réu. Na situação em exame, entre as substâncias entorpecentes apreendidas estavam maconha sintetizada, flor, LSD e êxtase, drogas de altíssimo poder destrutivo e viciantes, com efeitos deletérios à saúde pública, por demais conhecidos, reclamando, portanto, uma atuação eficaz na repressão e prevenção ao tráfico de tal substância. Fecho aspas, aos fundamentos do juiz. E digo, os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau são idôneos para exasperar a pena base, notadamente em face das naturezas das substâncias, diversidade e quantidade. Conforme registrado na página 7 dos autos, foram apreendidas diversas substâncias ilícitas, entre elas maconha em quantidade de 1.008 gramas, dividida em um tablete grande e 5 menores, além de 115 gramas da chamada flor, um tipo de maconha sintética, distribuídas em 20 pacotes. Também se apreenderam 2 frascos de LSD líquido, conhecido como gota, e 2 papéis contendo a mesma droga, um de tamanho maior e outro menor. Constatou-se ainda a presença de 11 unidades do medicamento popularmente chamado Arrebite, bem como 5 comprimidos de êxtase, MDMA. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que tais critérios apresentados pelo julgador são aptos a elevar a reprimenda na pena base. E aí, para embasar essa minha afirmação, eu trago arestos do STJ, confirmando essa fundamentação do magistrado. E acrescento. Por isso, constatado que a culpabilidade foi considerada como negativa, mediante fundamentação idônea, quantidade e natureza dos entorpecentes, mantém-se a exasperação da pena por este veto. No concernente às circunstâncias do crime, o magistrado ofertou os seguintes fundamentos. Com efeito, as circunstâncias dos delitos também são graves, na medida em que a associação criminosa voltada para o tráfico movimentava grande variedade de drogas em duradouro tempo de atividade, denotando e agravando o grau de envolvimento dos infratores com o comércio de entorpecentes, informações essenciais para tornar mais reprovável o crime de tráfico de drogas do agente, pois que atingiria um público mais diversificado de consumidores, entre estes, pessoas jovens. Acrescento, fecho aspas e acrescento. De fato, a partir dos dados extraídos do celular do apelante, páginas 433 a 453, observa-se que as conversas registradas revelam a entrega e venda de entorpecentes, bem como discussões sobre valores.
Além de sua frequência constante, essas conversas se estendem desde o dia 22 de dezembro de 2022, até pouco antes da apreensão do smartphone, ocorrida em 17 de fevereiro de 2023. Além disso, não se configura bis e idem alegado pela defesa, pois ficou devidamente comprovado nos autos que as circunstâncias relacionadas aos crimes de tráfico e associação para o tráfico ultrapassaram a prática habitual. Tal constatação é evidenciada pela grande quantidade de transações financeiras realizadas referentes à compra e venda de entorpecentes, que demonstra a continuidade e a expansão da atividade criminosa, atingindo um número significativo de consumidores naquela região, inclusive com o transporte dos entorpecentes por meio de motoristas. De aplicativos. Por isso, deve ser mantida a negativação desse vetor. Outro sim, não se constata desproporção na fração utilizada para fixar a pena base, uma vez que o magistrado se serviu do critério de 1/8 sobre o interregno de pena dos delitos. No crime de tráfico, ao aplicar o critério mencionado, eleva-se a pena em 1 ano e 3 meses para cada circunstância considerada negativa. Dessa forma, a sanção do delito de tráfico é fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão. Da mesma forma, no crime de associação para o tráfico, aplica-se o critério de 1/8 sobre o interregno da sanção. Assim, para cada circunstância judicial negativa, a pena base é elevada em 10 meses e 15 dias. Considerando que há 2 circunstâncias negativas, a pena base do crime de associação para o tráfico deveria ser fixada em 4 anos e 9 meses. No entanto, o magistrado de primeiro grau adotou um critério mais benéfico, inclusive, para esse delito, mantendo a pena base inalterada em 4 anos e 6 meses de reclusão, evitando a reformácio impeios, que é vedado em recurso exclusivo da defesa. Estabelecido isso, não merece reproche a pena base fixada pelo primeiro grau de jurisdição. Né? Deixei de majorar porque o juiz fixou num patamar menor e o recurso é só da defesa. Também não houve desproporção na fração de 1/6 utilizada para a atenuação da pena em virtude da confissão do acusado na segunda fase dosimétrica, página 1256, sendo esse critério proporcional e, inclusive, aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Trago alguns julgados que demonstram essa aceitação e continuo. Diante da inexistência de desproporção, mantém-se a pena intermediária do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Do mesmo modo, a pena definitiva pela prática do crime previsto no artigo 35 da mesma lei em 3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa. Diante disso, a condenação do apelante Francisco José Ribeiro permanece inalterada. Quanto à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o cálculo de detrativo não será suficiente para modificar o regime prisional na situação em análise, pois foram verificadas circunstâncias judiciais negativas. De acordo com os artigos 33, parágrafo 2º, inciso letra A e parágrafo 3º do Código Penal, o regime de cumprimento da pena deve ser fixado considerando-se as circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal. Portanto, reafirma-se a impossibilidade de se estabelecer um regime mais brando,
em virtude das circunstâncias judiciais negativadas. Por fim, quanto ao pleito referente ao direito de aguardar o julgamento em liberdade, a jurisprudência desta Corte é remansosa, no sentido de que, se persistir os motivos que ensejaram a prisão em flagrante ou a prisão preventiva, a prisão deve ser mantida. Portanto, a análise a ser feita é se a situação que ensejou a decretação da segregação preventiva ainda persiste. Com efeito, subsiste ainda o risco da garantia à ordem pública demonstrada, notadamente pelo alcance do comércio espúrio realizado pelos acusados, sendo o mesmo fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, páginas 1264 e 1265. É pertinente destacar que o recorrente permaneceu preso durante todo o processo, consoante a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça, aspas, o direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, quando persistirem os motivos autorizadores da custódia cautelar. E eu cito aqui precedentes do STJ nesse sentido. Destarte, não há fundamento para modificar o entendimento do magistrado, que, de maneira clara e objetiva, manteve a prisão preventiva do recorrente após sua condenação, negando-lhe, consequentemente, o direito de recorrer em liberdade, pela efetiva participação dos réus em uma associação voltada para o tráfico de drogas de grande extensão. Por isso, não é possível que o acusado recorra em liberdade. Na parte dispositiva, venho entendendo. Recurso de Francisco José Vasconcelos Ribeiro, conhecido e desprovido. Quanto ao recurso de João Vitor Mota de Oliveira, conhecido e provido. O recurso de Yasmin da Silva de Carvalho, conhecido e desprovido. O de Lucas Levi Fontinelli Rodrigues, parcialmente conhecido e parcialmente provido. O de Pedro Yuri Duarte da Silva, conhecido e desprovido. Este é o meu voto. Olho o voto da desembargadora Lígia. Acompanho o eminente relator. Olho o voto do desembargador Carneiro Lima. Eu também acompanho, brilhante voto, relator. Assim, proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de João Vitor Mota de Oliveira. Conheceu e negou o provimento aos recursos de Francisco José Vasconcelos Ribeiro, Yasmin da Silva Carvalho e Pedro Yuri Duarte da Silva. Bom, na sequência, não há mais processos a serem julgados com sustentação oral, seja remota ou presencial. Não há mais nenhum feito a ser julgado nesta sessão. Eu indago a doutora Larissa quantos feitos efetivamente julgados foram em 1 hora e 33 minutos de trabalho. 81 processos julgados na sessão. Antes do encerramento, algum registro a fazer? Não, parece que essa foi a nossa sessão recorde, né? Em matéria de quarta de tempo, vara, né? De sessão. teve 18 hoje, 18 sustentações, a quarta Câmara Criminal. 18. É.
Muito bem, não havendo mais registro a fazer, desejando um bom final de tarde a todos, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada esta sessão. Boa tarde.